Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Digam amém. Glória a Deus, bom estarmos de volta. Como a pastora Ariane já falou, estivemos 10 dias aí em viagem. Recebemos o reconhecimento pastoral, fomos ordenados nos Estados Unidos da América e também recebemos o reconhecimento pelo trabalho que nós temos realizado com a ajuda de Deus e do povo de Deus aqui no Brasil. Foi um momento muito especial. Alguém aí acompanhou, irmãos, pelas redes sociais? Glória a Deus, obrigado. E quando eu subi naquele lugar, eu fiquei muito feliz por representar cada um de vocês, representar a família do Altíssimo. E é Deus que faz essas coisas, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, o domínio para todos sempre. Não é sobre mim, é sobre Ele, tudo é sobre Ele, e que Deus seja glorificado sempre. Glória a Deus. Visitamos também muitas estruturas ali, igrejas que algumas eu já conhecia, de outra vez que eu estive ali, mas conhecendo também outras igrejas. E eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Estrutura é linda, é maravilhosa, mas o mais importante é aquilo que nós carregamos como essência. Porque em muitos lugares nós passamos ali e vimos igrejas poderosas, estruturas poderosas, mas igrejas em crise, porque as pessoas estão vivendo para si, muitos estão focados na sua vida pessoal e têm deixado o reino de Deus, que é aquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitos pastores falando que o dilema que eles enfrentam é a crise de sucessão, é essa nova geração para dar continuidade ao legado que eles levantaram. Irmãos, que nós venhamos, como igreja brasileira, despertarmos para isso. Não é sobre somente estrutura, mas é nós deixarmos um legado para as próximas gerações, de que nós andamos com Cristo e vale a pena andar com Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos ainda têm sede no seu coração por ouvir uma palavra de Deus? Digam amém. Pegue aí o texto sagrado, a Bíblia, e vamos abrir a palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. E eu quero ler a partir do verso 1 ao verso 9. Do verso 1 ao verso 9. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Hoje, dia das mães. No final eu quero orar por todas as mamães. E eu tenho o privilégio de ter hoje aqui a minha mãe comigo, a irmã Lourdes. Amém? Eu costumo dizer que eu tenho 3 mulheres na minha vida. Não se assuste, viu? 3 mulheres. Uma me deu a vida, a minha mãe Lourdes, que está aqui. A outra me deu a minha esposa, e a minha esposa, que é a razão da minha vida. Então são 3 mulheres que eu tenho na minha vida, e eu quero celebrar a Deus pela vida delas e também pela vida de todas as mamães que aqui estão. No final eu quero orar por vocês, porque vocês são valiosíssimas, preciosas, e nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês, tá? Hoje, dia das mães, eu sei que tem muita gente que viajou para estar com as mães, mas que bom que você está aqui para ouvir a palavra, para ser edificado, e eu creio que Deus tem algo poderoso para nós. Mateus capítulo de número 13, o verso 1 a seguir diz assim. Vamos ler na minha versão aqui, vocês podem acompanhar aí, não tem problema, mas eu quero ler aqui na minha versão. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia.
E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 70, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quantos podem dizer amém por esta palavra? Em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos. Oremos para que o Senhor Deus, Ele venha falar conosco de forma muito especial nessa noite. Pai, nós glorificamos o Seu nome, nós exaltamos o Seu nome, porque Tu és bom e a Sua bondade dura para todo sempre. Eu Te glorifico pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que penetra, meu Deus, na divisão da alma e do espírito, que vai mais profundo do que nós possamos imaginar. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha testificar as verdades do Teu coração em nossas vidas, em nossos corações. Fale conosco mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. E quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Tome o seu assento. Aqueles que podem, aplaudam a Jesus. Eu quero a sua atenção. Queria pedir ao nosso irmão do som para que colocasse R$2 de retorno aqui para mim. No final eu te dou um abraço. Aí, glória a Deus. Obrigado, Jonatas. Queridos irmãos, antes de eu ministrar esta palavra, eu estava me recordando. Nós estávamos em um almoço com o Larry Tiles, e um pastor muito renomado nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Ele é americano. E eu fiz uma pergunta para ele, o que ele mais admirava na igreja brasileira. E uma coisa me chamou a atenção quando ele, respondendo, disse: a forma como vocês cantam, oram e adoram. Como vocês oram, cantam e adoram. Olha a percepção de um pastor norte-americano sobre a igreja do Brasil. Isso aqui serve de lição para nós, irmãos. Não vamos deixar com que nada venha roubar de nós esta entrega no culto, esta entrega espiritual, esse fervor espiritual. Nós visitamos muitas estruturas e fomos em cultos de igrejas poderosas, mas existem igrejas lá que eu percebi a morte espiritual reinando. Um povo que está ali, mas eles estão muito distante de Deus, no sentido de devoção, de entrega no culto ao Senhor. E isto serviu de lição para mim. E eu voltei para o Brasil dizendo: eu estou no caminho certo. Quando eu falo para a igreja do Altíssimo: vamos adorar, levante as mãos, glorifiquem a Deus, porque nós somos uma igreja viva para um Deus vivo. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso e aplaudir a Jesus? Queridos, eu quero nessa noite trazer uma palavra de reflexão ao coração da igreja do Senhor. Uma vez mais que nós estamos num culto muito especial, que é a ceia do Senhor. A ceia é um culto que a gente pode falar diretamente ao coração da igreja, aos membros da igreja. E hoje eu quero falar sobre os inimigos da frutificação. Eu quero, através desta palavra, identificar, e juntamente com você, à luz desse texto que nós lemos, te confrontar
e confrontar os principais obstáculos que impedem a frutificação espiritual. Eu quero despertar você nessa noite, através desta palavra, para a necessidade de manter o nosso coração como uma terra fértil, o nosso coração como uma terra preparada, adubada, para recebermos a boa semente que é a palavra de Deus. Eu pretendo, através desta palavra aqui nessa noite, ensinar que frutificar é evidência de maturidade, e permanecer em Cristo deve ser a nossa missão. Eu quero que você entenda que Deus quer frutos. Deus, ao olhar para nós, Deus, ao contemplar a sua igreja, os seus filhos na face da terra, Ele deseja ver frutos em nós. Mas em contrapartida, o inimigo das nossas almas, ele trabalha sempre para manter a nossa vida estéril, a nossa vida sem gerar esses frutos. Entenda que desde o princípio Deus, Ele desejou que os seus filhos fossem frutíferos. Há um desejo de Deus que nós fôssemos e sejamos frutíferos. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, o capítulo 1, nós vamos ver que no Éden, Adão, ele vai ser abençoado por Deus. Deus vai criar o homem, Deus vai formar o homem, mas Adão foi abençoado com uma ordem. Depois de Deus formá-lo, depois de Deus criá-lo, Deus vai dizer a ele: sede fecundos e multiplicai-vos. Qual é a ordem de Deus? Qual é a palavra de Deus, a ordenança de Deus para o homem que Ele criou? Você precisa ser fecundo, você precisa ser frutífero. No Novo Testamento, quando nós olhamos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Jesus, Ele reafirma esse propósito ao dizer lá em João no capítulo 15, o versículo de número 16, dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Às vezes nós temos em mente somente essa ideia de ir e frutificar, mas perceba que a última palavra de Jesus aqui vai ser: o vosso fruto permaneça. Porque mais do que frutificar, mais do que gerarmos frutos para o reino de Deus, esse fruto ele precisa o quê? Permanecer. Então entenda que a frutificação espiritual, ela é o resultado visível da maturidade cristã. Você consegue perceber que alguém amadureceu na fé, você consegue perceber que alguém amadureceu em Deus, se há esses resultados visíveis na sua vida. E isso é o reflexo da natureza de Cristo sendo formada em nós. A natureza de Deus, ela precisa estar em nós, mas a verdade é que nem toda semente ela frutifica. Nem toda semente que ela é semeada, ela vai frutificar. E Jesus explicou o porquê na parábola do semeador, no texto em que nós lemos de Mateus, no capítulo de número 13. E nesse texto, ele nos mostra que o problema não está na semente. Repito, o problema não está na semente, o problema está no solo. A semente é a palavra de Deus, o solo são os nossos corações. E mais, ele nos alerta sobre os inimigos espirituais e os inimigos internos que tentam o quê? Sufocar, endurecer ou arrancar a semente antes que ela gere, antes que ela frutifique, antes que ela dê o seu fruto. Então entenda isso, irmão. Deus, ele planta para frutificar.
Mas em contrapartida, o inimigo ele trabalha para esterilizar, para nos deixar estéril, para não fazermos frutificar. E há muitas pessoas com grande potencial de frutificação. Quando eu olho daqui de cima para baixo, eu vejo pessoas com potenciais incríveis. Eu vejo pessoas com um potencial de frutificação incrível, mas que estão infrutíferos por causa de muitas coisas. E dentre elas, bloqueios espirituais. Dentre elas, bloqueios emocionais. Dentre elas, bloqueios carnais. Agora há uma pergunta a se fazer aqui à luz desta palavra. A pergunta que hoje nós devemos fazer não é quantos cultos nós frequentamos, quantas conferências nós participamos, quantos cultos nós participamos e estamos, mas sim, eu estou frutificando como discípulo de Jesus Cristo. Todos aqui, em nome do Senhor Jesus, tenha essa consciência. Você foi chamado para ser um discípulo. E Jesus não espera nada mais e nada menos do que você seja um discípulo frutífero. A pergunta que o Espírito Santo ele está fazendo aqui nessa noite, e essa pergunta ela precisa ecoar, não somente aqui agora, mas após esta palavra, quando nós sairmos daquela porta para fora: será que eu estou como discípulo de Jesus, frutificando como Ele deseja que eu frutifique? Hoje nós vamos identificar aqui os principais inimigos da frutificação, e nós vamos aprender como vencê-los, não com a força do nosso braço, não com a nossa intelectualidade, não com a nossa capacidade intelectual, mas vencê-los com a ajuda do poder do Espírito Santo. Eu quero, em nome do Senhor, que você entenda que o coração endurecido, ele é um problema, ele é um inimigo da frutificação. Eu quero que você repita para você memorizar e não esquecer, e esta palavra ficar guardada no seu coração. Repita comigo: um coração endurecido. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: como está o seu coração? Eu faço uma pergunta e eu quero que você não responda para mim. Eu quero que você responda para você mesmo e para o Deus que você diz que serve. Como está o seu coração? Porque em Mateus 13:19, a Bíblia diz aqui: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, e o que ele faz? Ele arrebata o que lhes foi semeado no coração. Um coração endurecido, a palavra não penetra, a palavra não entra. Você já observou que existem pessoas que, por mais que ele tenha um cargo, um título, uma posição no reino de Deus, você percebe que com o passar do tempo, em vez dele melhorar, ele não melhora, ele piora. E você percebe que a palavra, em vez de fazer efeito na vida dele, não faz efeito, porque as suas práticas são as mesmas, as suas maneiras de agir, de pensar, de falar, continuam sendo as mesmas. Então observe que um dos grandes inimigos da frutificação é o coração endurecido. E quantas vezes o Senhor tem se deparado com corações endurecidos diante dele? Quantos de nós chegamos para cultuar, chegamos para servir, chegamos para participar da ceia do Senhor, mas o nosso coração está endurecido? O nosso coração está insensível, e o solo duro representa uma coisa que você precisa guardar isso aqui no seu coração. Um coração endurecido representa falta de sensibilidade espiritual.
Quantos de nós, meus irmãos, já não temos mais a sensibilidade espiritual de entendermos quando Deus está falando, quando Deus está requerendo de nós, quando Deus quer de nós um posicionamento e a gente resiste, a gente insiste em permanecer no erro, a gente insiste em permanecer naquela posição. Entenda isto: o desejo de Deus não é este para você. O desejo de Deus é te dar um coração de carne. O desejo de Deus é tirar do teu peito aqui hoje o coração de pedra e colocar dentro de você um coração sensível, disposto a obedecê-lo e a segui-lo em tudo. Eu posso ouvir um amém? O solo endurecido representa a falta de sensibilidade espiritual. Quantos de nós temos nos tornado insensíveis, mesmo com a voz de Deus, mesmo com Deus falando, mesmo Deus enviando os seus mensageiros, mesmo Deus enviando os seus instrumentos para falar a nós, e a gente permanece com o coração endurecido, porque pessoas acostumadas a ouvir, mas não se quebrantam mais. Quantos de nós, irmãos, estamos recebendo pérolas de Deus, coisas poderosas de Deus, palavras instrutivas de Deus, mas nós nos tornamos pessoas acostumadas a ouvir, acostumadas a ouvir um bom sermão, acostumadas a ouvir um bom estudo bíblico, acostumados, mas não nos quebrantamos mais, não nos rendemos mais. O diabo rouba a palavra porque o coração não está receptível. E quem é pregador, quem é um arauto de Deus, ele percebe quando há corações resistentes ao que Deus está falando, ao que Deus está propondo. Em nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui nessa noite pregando a minha palavra, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Aqui a Bíblia está nos dizendo que o coração endurecido é um inimigo da frutificação, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos nessa noite nos render ao poder desta palavra, e nós vamos orar e falar com Deus, dizendo: Deus, gere em nós esse quebrantamento, essa sensibilidade, porque eu quero estar disposto a ouvir a tua voz, a obedecer a sua voz e ser frutífero naquilo para que o Senhor me chamou para ser. Eu posso ouvir um amém bem forte? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Olha o que o texto da palavra de Deus vai nos dizer. Se possível, me acompanha aí o pessoal da mídia. Hebreus 3,15. Hoje, não é amanhã, não é ontem, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não diga que Deus não tenha falado contigo. Não diga: eu não ouvi a voz de Deus. Não diga: o Senhor não me alertou. Não, o Senhor tem falado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, eu gosto desse texto de Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26, há uma promessa de Deus liberada a nós. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus, porque esta palavra é para nós, esta promessa é para nós. Deus está prometendo aqui em tirar de nós o coração de pedra e dar a nós um coração disposto, um coração sensível a ouvir a sua voz. Alguém deseja isso de Deus? Aí levante a sua voz e diga: eu quero. Então entenda que corações duros não dão frutos, não são frutíferos. Corações duros dão desculpas.
E olhe para mim, Deus está cansado das nossas desculpas. Deus está cansado das nossas desculpas. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite é: você ainda se quebranta com a palavra? Porque a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Mas se você abrir o coração, é impossível esse coração endurecido, petrificado, resistir o poder da palavra. A palavra é como um martelo que vai batendo, que vai batendo, que vai batendo, e chega um momento que esse coração endurecido se torna um coração sensível. É a pergunta que o Espírito Santo está fazendo aqui para nós nessa noite: é: você ainda se quebranta com o poder da palavra? Você ainda se quebranta quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ensinada? Porque o orgulho, a religiosidade e a resistência, elas são barreiras para a frutificação. Mas nessa noite eu estou aqui não apenas como pregador, eu estou aqui como profeta de Deus, para te dizer que todo esse orgulho, que toda essa religiosidade, que toda esta resistência, que são barreiras para a frutificação, vão cair por terra em nome de Jesus, e você verá a palavra de Deus frutificar na sua vida. Quantos recebem esta palavra? Diga glória a Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Quem tem ouvidos ouça. Um coração endurecido, a palavra não penetra. Por que você está tão resistente ao poder da palavra? Por que você se tornou tão resistente à voz do Espírito Santo? Por que Deus tem que falar com você mais de uma vez? Por que Deus tem que falar, e você mesmo assim resistir com a sua dura cerviz? Mas nessa noite, é noite de nós nos posicionarmos, porque Deus te chamou para frutificar. Deus chamou você para viver tudo aquilo que Ele tem para você, e coisas maiores que você e a tua casa ainda não viveu. Mas isso só será capaz se esse coração endurecido sair do seu peito, se esse coração endurecido for quebrado diante dEle, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você coloque a mão no teu peito, no teu coração agora, e diga: Jesus, quebrante o meu coração. Jesus, molde a minha vida, trabalhe no meu ser, quebranta a minha vida, porque eu quero viver as tuas promessas. E quantos querem, glorifiquem a Jesus aplaudindo a Ele nessa noite. Outra coisa que é inimigo da nossa frutificação. O inimigo da frutificação, em segundo lugar, é a superficialidade espiritual. Por quê? Porque raízes fracas, raízes rasas, não vão sustentar o fruto. Superficialidade espiritual é o mal do nosso século, porque tem gente que pensa que vindo ao culto no domingo, que participando uma vez por mês de uma ceia, que vindo esporadicamente nas quartas-feiras, nos cultos semanais, isso já é o suficiente para a sua fé, e isso não é. No verso de número 20 ao 21, olha o que Jesus vai dizer: o que foi semeado em solo pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e logo se perde, e logo se escandaliza. Sabe qual é o mal do nosso século? É que nós estamos vivendo um cristianismo de pessoas emocionadas. Estamos emocionados por demais, mas vivendo pouca profundidade espiritual.
Emoção sem profundidade não vai gerar frutos duradouros. Entenda isso, irmão. O problema não é o entusiasmo inicial, porque a gente precisa disso mesmo. Isso é o combustível para o nosso início de fé. Mas o problema é a ausência de profundidade espiritual. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite, como cristão, como servo de Deus, você que bate no peito e diz: eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 40. A pergunta é: você acha que a quantidade de tempo ela é fundamental para te sustentar até aqui? Porque tem gente que tem anos e anos de crente, mas sem profundidade. O problema não é o entusiasmo inicial. O problema é a ausência de uma vida profunda em Deus. Não é só ouvir a palavra, não é só sentir um arrepio, não é só levantar a mão e cantar louvores a Deus, não é só, irmãos, tem algo maior para Deus manifestar na sua vida e para você viver em Deus. Entenda isto: diante da tribulação, diante da perseguição, entenda, a fé não vai resistir. Quando essas vidas, elas vivem simplesmente de entusiasmo inicial e não de profundidade espiritual. Vem a luta, vem a provação, vem a dificuldade. É por isso que de vez em quando você vê pessoas abandonando a fé, abandonando a cruz, dizendo: eu não vou mais, eu me esfriei, eu me ausentei, eu não quero saber mais. São pessoas que a fé não resiste diante da tribulação e da perseguição, porque a fé genuína é aquela que mesmo diante da prova, mesmo diante da luta, mesmo diante da perda. Eu estava aqui vendo a missionária Marli orando com tanto entusiasmo. Esses dias atrás ela sepultou o seu esposo, mas está aqui fazendo a obra de Deus. Inclusive alguém conversando comigo disse: a irmã Marli parece que nem viveu o luto, já está fazendo. Eu falei: irmão, é melhor assim, é isso que alimenta ela, é isso que coloca ela de pé. É assim, meu irmão, a nossa fé não tem que estar em coisas, em situações, a nossa fé tem que estar em Deus. E mesmo diante das perdas, mesmo diante das provas, mesmo diante das lutas, a nossa fé precisa estar intacta. Isto é uma fé genuína, e Deus deseja gerar isso no nosso coração. Uma fé genuína, uma fé viva, uma fé eficaz, em nome de Jesus. Esta é a noite que Deus deseja sacudir a sua alma e a sua vida, para que você viva esta fé viva e não uma fé morta. Quantos entendem? Digam amém. Jeremias, no capítulo 17, verso 8, vai dizer: é como árvore plantada junto às águas, não receia quando vem o calor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto. Olha aqui, meu irmão, o diabo fica doido, desorientado, quando vê você em meio à prova, em meio à luta, em meio à dificuldade, mas você está aqui dizendo glória, aleluia, e frutificando, e dando frutos para o reino. O inimigo não me entende, sabe por quê? É porque você tem profundidade, é porque você tem raízes profundas. Eu sei que tem gente aqui, meu irmão, que se você tivesse raízes rasas, o vento já teria te arrancado, a prova já teria te exterminado, a dificuldade já teria te exterminado, mas você está de pé, não por causa dos seus méritos, por causa da graça de Deus e por causa das suas raízes que estão profundas nele. Colossenses 2, o verso 6 ao 7, a Bíblia vai dizer que raigados, edificados em Cristo e confirmados na fé. Coloca aí, eu quero ler todo o texto. Colossenses 6, Colossenses 2, verso 6 ao 7. Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados
e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Como é que o crente ele cresce? Como as raízes do crente crescem? Não é murmurando, é dizendo glória, é dizendo aleluia, é louvando a Deus, é glorificando ao Senhor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo com os problemas surgindo, porque frutos profundos nascem de raízes profundas. Os frutos profundos, eles vêm de raízes que são profundas. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você tem buscado intimidade diária com Deus? Você tem procurado viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo? Porque cristãos rasos vivem de emoções e não de convicções. Cristãos rasos vivem de eventos, vivem de ventos, mas não vivem de essência. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que Deus está levantando uma geração profunda nele, profunda nos seus mistérios, profunda na graça, profunda na intimidade, profunda na comunhão, profunda na vida de oração. Quantos desejam isto? Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão como sinal agora e glorifica o nome de Jesus, como que você está dizendo: eu quero isto, eu quero mais profundidade. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu posso ouvir um aleluia de quem crê no poder desta palavra? Em último lugar, em penúltimo lugar, quais são os inimigos da frutificação? As preocupações e os prazeres deste mundo. Irmão, se eu perguntar aqui nessa noite, quantos aqui estão enfrentando alguma dificuldade, alguma luta? Quem tem problema aqui? Todos levantariam a mão. Mas o inimigo da frutificação, um dos inimigos da frutificação, são as preocupações e os prazeres do mundo. Como Jesus aqui vai dizer, são espinhos que sufocam a palavra. São espinhos que vêm e matam, e sufocam essa semente. No verso 22 do capítulo 13 de Mateus, olha o que Jesus vai dizer: o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E ela fica infrutífera. Sabe o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Que um coração dividido entre Deus e o mundo não frutifica. Ah, se Deus fizesse aqui nessa noite uma esquadrinhação dos nossos corações, se Deus fizesse aqui nessa noite um apanhado de como está o nosso coração. Quantos corações divididos entre Deus e o mundo, entre Deus e as coisas do mundo. E o mundo aqui, eu não estou falando de globo terrestre, eu estou falando de sistema. Eu estou falando do sistema desse mundo. Como por exemplo também a ansiedade pelo ter. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Irmão, não é proibido e não é pecado ter. O problema é quando essas coisas que você deseja ter, te tem, te consome, te toma, te rouba o tempo que era de Deus, que era para Deus, que era para o reino de Deus, que era para as coisas de Deus. A ansiedade pelo ter, isso é um perigo. O apego às riquezas sufocam o espírito. E eu falo disso aqui, irmão, com propriedade. Eu vim de um país agora extremamente capitalista, onde o problema deles lá, inclusive eu cheguei em certas igrejas e fui visitando o Kids, e eu estava mandando para a nossa equipe aqui: irmão, olha isso, irmão, olha isso, olha isso, irmão. E eu fiquei assim: meu Deus, o problema deles não é dinheiro.
Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nos ajude, nós precisamos fazer. E o problema deles lá não é isso, irmãos. Eles ganham tanto que às vezes eles nem precisam pedir. Tem igrejas lá que eu frequentei, que eles não falam nem de dízimo e nem de oferta. O problema deles não é o poder aquisitivo, não é o dinheiro. Porque eles têm tudo, mas o problema deles é a falta de espiritualidade. É a falta de Deus. Entenda uma coisa, Deus nos chamou para vivermos uma vida plena em todos os sentidos, e Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos, abundantes, sim, mas entenda isso, o apego às riquezas sufocam o Espírito Santo. É só você pegar, irmão, aqueles cultos, aqueles irmãos africanos, lá na África, que não tem um banco desse que você está sentado aí para sentar. Veja o culto deles. Estávamos numa conferência lá, eu notando o povo cultuar, e eu sentado lá atrás ouvindo. Rico sou, de nada tenho falta, como a igreja de Laodiceia. Mas aí de repente a gente vê alguns vídeos de cultos de irmãos em lugares pobres, igrejas que não têm um som como esse, um ambiente como esse, mas há corações compungidos por Deus. Há uma sensibilidade, há uma entrega, há uma devoção, há um desejo, há uma sede por Deus. Em nome de Jesus, irmão, não deixe com que essa prosperidade que Deus deseja lhe dar seja o problema que sufoque o Espírito, a presença de Deus na sua vida, a sua espiritualidade. Em nome de Jesus, não deixe com que isso se torne um problema. Porque senão Deus tira isso de você. Porque é mais fácil Deus arrancar um carro de você, uma casa de você, do que você, meu irmão, se perder. Não deixa essas coisas te terem. Não deixa coisas te possuírem. Possuem essas coisas, domine essas coisas, tenham essas coisas, mas que seja tudo para quê? Para a glória de Deus. A minha primazia, o meu maior propósito é a presença do Espírito, é a graça de Deus, é a presença de Deus em mim, é Deus habitando em mim. Em João capítulo 2, versículo 15 ao 17, em 1 João 2, 15 e 17 diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite é: se você está amando mais as coisas deste mundo do que estar num culto, tem algo errado com a sua fé. Se você ama mais estar entre amigos do que vir para uma vigília de oração, ou diante de uma televisão vendo uma série de Netflix, um dorama, tem algo sério com a sua fé. Se é preferível estar no shopping do que estar na presença de Deus, do que vir para a casa de Deus, cultuar a Deus, servir a Deus, tem algo errado com a sua fé. Porque o texto de 1 João 2, 15 ao 17 vai dizer: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Coloca para mim, irmão. Todo o texto que eu falar, coloca para mim. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo. Não, podemos ler isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Continua, Júlio. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de quê? Do mundo. Então entenda uma coisa: quem vive sufocado pelo mundo não pode frutificar para o reino. Não, pastor, peraí, pastor, peraí. E às vezes a gente corre atrás de coisas que nem são nossas, que a gente morre e deixa tudo aqui, e a gente deixa de correr atrás daquilo
que a traça, a ferrugem, o ladrão não rouba, nada toma da gente. Olha aqui para mim, irmão. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e para os ensinamentos de Jesus, quando Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente tema em ir na contramão daquilo que Jesus falou, e a gente: buscai primeiro as coisas do mundo, o meu trabalho, aquilo que eu preciso, a minha luxúria, aquilo que eu posso, e depois, se der, ou quando a coisa apertar, eu corro para Jesus. Esta é a palavra de Deus para nós. O que tem ocupado o seu coração, o que tem ocupado a sua mente, o que tem ocupado o seu tempo, o reino de Deus, as coisas de Deus, ou o consumo, as coisas deste mundo. Cuidado com uma fé misturada com ambição e preocupações terrenas. Cuidado com isso. Há um alerta do Espírito Santo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas nesta noite nós não vamos permitir os espinhos sufocarem a palavra de Deus no nosso coração. Outra coisa que é o inimigo da frutificação, e eu encerro agora: a falta de permanência em Cristo. Repita comigo: permanência. Grite mais alto, diga: permanência. Irmão, o problema é esse aqui, a desconexão da videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Olha aqui para mim: se nós formos desconectados dele, a gente morre. Sabe qual é um dos inimigos da frutificação? É a falta da permanência em Cristo. E olha aqui para mim, esta frase eu guardei para a minha vida, desde o dia que eu ouvi ela, com mais ou menos 17 anos de idade, em um evento que eu fui. O pregador dizia: o importante não é como se começa, o importante é como se termina. Eu guardei isso para a minha vida, porque o importante não é como você começa, o importante não é como você começa, o importante não é como você inicia, o importante é você permanecer e ir até o fim. Olha o que vai dizer João 15, do 5 ao 6. Eu sou a videira, palavras de Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim, oh aleluia, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh irmão, vamos ler de novo, vamos ler isso aqui em alto e bom som. Repita comigo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos dessa última frase, porque tem gente que está aqui que se esqueceu disso aqui. Tem gente que está aqui me ouvindo, me assistindo lá no sofá de casa, que se esqueceram disso aqui. No 3, essa última frase: 1, 2, 3. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: nada sem Deus. Nada sem Deus. Frutificar não é um esforço humano, mas frutificar aqui é o resultado da conexão com Jesus. Frutificar aqui é o resultado da conexão com o Pai, com o Espírito Santo. Sem vida, escute isso aqui em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que toda mente esteja cativa à palavra de Deus aqui agora. Sem vida de oração, sem leitura da palavra, sem obediência, não há frutos eternos, não há frutos duradouros.
Não há frutos permanentes. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito não são produzidos por performance, mas por o quê? Permanência. Não é sobre uma performance, é sobre uma constância, é sobre permanecer. E quando nós lemos o fruto do Espírito em Gálatas 5, nós vamos entender tudo isso. É por isso que há um salmo muito conhecido na Bíblia, o salmo de número 1, verso 2 ao 3. Coloca para mim, Salmos 1, verso de número 2 ao verso de número 3. Olha o que a Bíblia vai nos dizer aqui. Esse salmo é poderoso. Antes, coloca o verso primeiro, a partir do verso primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Repete comigo, medita. Repete mais forte, medita. De dia e de noite. Segura aí, Julinho, segura. Sabe o que significa a palavra meditar? Isso aqui no original é ruminar. Quem já foi da roça aqui? Deixa eu ver. Quem já mexeu com gado? Você já passou lá no campo e viu o gado fazendo isso aqui, ó? E às vezes eles não estão comendo, mas estão mastigando. Sabe o que é ruminar? É um pouco nojento, mas esta é a realidade desta palavra. Ruminar significa o quê? É quando o gado come o capim, ele engole, mas depois ele volta de novo o capim para a boca e mastiga. E come de novo, e volta de novo e mastiga. Aí a gente vem num culto como esse, Deus fala conosco, a gente olha, que palavra tremenda, mas a gente sai dali para fora com as mesmas práticas. A gente não pega a palavra e vai com ela martelando na nossa mente, no nosso coração, durante a semana, no nosso dia a dia. Aí a palavra se perde, aí a gente volta a praticar as mesmas coisas, a gente volta a fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo antes, porque a gente não rumina a palavra. Mas a Bíblia diz que o justo, ele rumina a palavra, de dia e de noite. E no verso 3, olha o que a palavra vai dizer: ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Alguém recebe esta palavra? Diga glória a Deus. Sem raiz não há fruto, como também sem Cristo não há vida. Olha aqui para mim, nós precisamos de Jesus. É possível alguém estar num ambiente como esse, numa igreja como essa, ouvindo uma palavra como essa, e longe de Jesus, e sem Jesus. É possível nós termos uma posição, um cargo, um título, uma função, estarmos sem Jesus, porque nós deixamos de permanecer nele, para flertar com Ele, para estar em alguns momentos com Ele, e a gente pensa que isso é suficiente. Não. Você permanece em Cristo todos os dias, ou apenas aos domingos? Você coloca a sua roupa de crente, seu sapato de crente, e vem para a igreja. Frutificação é consequência de uma coisa muito importante, e eu quero que você guarde isso aqui. Repita comigo: comunhão contínua. Repita mais forte: comunhão contínua. Comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Jesus, comunhão com a palavra, todo dia. Todo dia. Todo dia. É impossível alguém, irmãos, que tem comunhão com o Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, ele viver uma vida miserável espiritualmente. É impossível. É impossível alguém não amar Jesus de forma extravagante, se ele não tem comunhão. Comunhão contínua.
não é de eventos. Olha aqui para mim, irmãos. E hoje tem igreja para todo tipo de pessoas. Hoje tem igreja em Anápolis que é só de evento. Você vai lá, evento. Não sou contra. A gente deve fazer de vez em quando. É bom, a gente se alegra, mas só de evento. Aí vou lá, glória. Eu quero ver é no dia a dia. Eu quero ver na comunhão com o Espírito Santo no dia a dia. E eu concluo aqui lendo com você João 15:8. Coloca para mim, Julinho, João 15:8. Nisto, coloca aí. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos ler mais uma vez? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como eu sou reconhecido como discípulo de Jesus? É pelos frutos, é pelos seus frutos. Deus não procura folhas bonitas, galhos bonitos, mas Deus procura aqueles frutos que são reais. Tempos atrás as irmãs prepararam uma mesa bonita aqui como essa. Olha que coisa linda. Mas você vai, é de plástico. Olha que uva linda, mas é de plástico. Estou falando de frutos reais. Deus procura frutos reais, folhas reais. Nós precisamos identificar e arrancar tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. E a nossa oração aqui hoje é: Senhor, limpa-nos, lava-nos. Eu quero, Senhor, tirar tudo aquilo que atrapalha a minha frutificação. Porque Mateus 7,19 diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Entenda uma coisa, que esse evangelho, ele também é justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. É por isso que Hebreus 6, 7 e 8, o campo que não produz fruto é rejeitado. O texto aqui está dizendo, e eu quero encerrar esta palavra dizendo: onde o inimigo vê potencial, ele vai semear os obstáculos. Onde o inimigo vê uma brecha, ele vai semear o fracasso. Mas onde há vigilância, onde há uma vida de santidade, onde há o fruto do Espírito na vida dele, o fruto vai permanecer, o fruto vai nascer, o fruto vai produzir, em nome de Jesus. Se você recebe esta palavra, fique de pé, glorificando ao Senhor nessa noite. Quem recebe esta palavra? Eu quero orar com você. Você pode pegar na mão desse irmão e apertar a mão dele e falar assim: fomos chamados para sermos discípulos frutíferos. Eu quero, em nome de Jesus, levantar um clamor com você aqui agora. E esta oração é: Senhor, tire toda barreira, tire do meu caminho todo obstáculo, tire tudo aquilo que atrapalha a palavra do Senhor enraizar, penetrar, surtir efeito na minha vida. Nós podemos orar agora? Quero que você feche os teus olhos. Eu quero que todos fechem os seus olhos. Eu quero que agora você fale com Deus. Eu quero que agora você coloque diante de Deus a sua vida e fale para Deus: Senhor, eu quero me posicionar. Eu quero que esta semente, ela caia no meu coração e gere frutos. Hoje o Espírito Santo, ele te chama. Hoje o Espírito Santo, ele nos chama. Ele quer quebrar a dureza do nosso coração. Você vai falar com Deus aí agora: Senhor, quebre a dureza do meu coração. Quebre a dureza do meu coração.
Você vai falar com Deus: Senhor, fortaleça as minhas raízes. Senhor, corta os espinhos mundanos na minha vida. Corta os espinhos que sufocam a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, fale para Deus agora nesta oração: Senhor, eu quero me reconectar à videira verdadeira. Eu quero me reconectar ao Senhor para viver as promessas do Senhor para a minha vida. Você pode orar agora, você pode falar de forma sincera com Deus agora. Oremos. Senhor, eu coloco na tua presença a vida dos teus filhos que aqui ouviram esta palavra. Você pode orar comigo. Isso, fale com Deus. Fale: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que me distancia do propósito. Tira da minha mente, dos meus caminhos, tudo aquilo que me distancia de viver o que o Senhor tem para mim. Oramadokoromaseia, Prancho calamaias, Orecandoromandagassuremicanderegia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto que esta palavra entrou nesse coração, entrou na tua vida, está germinando, está gerando, vai causar uma transformação, vai causar uma mudança. Ore agora, fale para Deus: purifica, purifica, purifica o meu coração, quebra o meu coração, quebra o meu coração, quebra o meu coração de pedra. Oh Senhor, fale com Deus agora, fale com Deus agora. Você ouviu a palavra do Senhor, em nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça o que o Senhor está falando, ouça o que o Espírito de Deus está testificando no seu coração agora. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Qual é a área, qual é a atitude que você precisa reposicionar, que você precisa voltar para a rota de Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Uramagai, Soramagara, Soramagai, Erende Kabara, Suremegai, Soramahas. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco cada dia mais. Testifique essas palavras, Senhor, no nosso coração, e que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir e glorificar a Jesus? Mais forte, vamos. Mais forte, vamos. Igreja viva, aplaude e glorifica a Jesus. Aplaude e glorifica a Jesus. Aplaude e glorifiquem a Jesus. Quero chamar os pastores, os